Aê, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E já no nosso round 9 do workshop de Business Agility, hoje dia 2 de abril, 7h35, e nossas comunidades aqui, Universo Ágil, Agile Samurais, unidas em um formato aberto para a gente poder debater, aprender, desaprender, trocar, provocar e entender um pouco de do que é e como é praticar o Business Agility nessa terceira onda da agilidade. Então, vou iniciar como a gente sempre fala, fazendo aqui a minha audiodescrição. Meu nome é Eliana Lopes, eu sou mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros. Hoje eu estou com o cabelo preso, estou de preto, não estou no meu escritório, como tradicionalmente eu estou. E vamos lá, então, né? Hoje, round 9, com o Rodrigo Camargo, falando sobre descomplicar o Scrum e Kanban para aplicar o Business Agility. Hoje vai ser bem legal, hein? Passo a palavra aqui para o Diego, para ele fazer a audiodescrição também. E boa noite, meninos. Muito bem-vindos. Boa noite, Lia. Vou fazer minha audiodescrição aqui. Diego, camiseta cinza, pele branca, cabelo castanho, amarrado, barba, ao fundo da cidade de Guarulhos. Estou aqui na minha varanda. Hoje vamos conversar com o Rodrigo, né? E temos muitas expectativas aí para esse tema, né? Um tema que, pelo menos nos últimos tempos, né, foi tão degladiado, né? Então, como se um fosse melhor do que o outro, ou superior, enfim, eu acho que hoje é um debate muito interessante. Prazer, Rodrigo, seja bem-vindo. Bem, antes de mais nada, boa noite a todos que estão conectados, nos vendo e ouvindo, independente de onde vocês estiverem. Queria agradecer ao Diego e à Liana pelo convite. E já vou dar um ensejo que é um assunto bem polêmico, um contra o outro, mas... E já adiantando para quem estiver aí, tá? Podem mandar perguntas. Rodrigo, eu quero que você fale sobre XPTO, sobre aquilo, sobre Mande, que a gente, apesar da gente ter o foco de falar de Scrum, Kanban e a questão do Business Agility, a gente vai navegando conforme quem estiver assistindo for falando pra gente. Maravilha. Então, conforme as perguntas forem aparecendo, a gente vai sinalizando, colocando aqui na tela, né, chamando a galera para interagir. Também já vou chamar o pessoal lá no grupo para o pessoal se lembrar, né, participar. E, Rodrigo, a pauta é toda sua. Show, só vou falar aqui, né, como audiodescrição, mudando aqui, né, estou a 6,6 graus, ainda tem sol atrás de mim, né, e o motivo disso é que eu estou atualmente aqui em Toronto, por isso até que o relógio, eu estou 1 hora para trás de vocês, então enquanto vocês estão em 7h38, aqui são 6h38. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela, me avisem assim que ela chegar aí, Diego e Liana, confirmando, ok. Boa. Chegou! Então, Scrum, Kanban e Business Agility. Vamos tirar primeiro aqui, né, uma polêmica aqui do caminho, que é o versus, né? E aí a minha visão desse rapazinho aqui, que muita gente gosta de polemizar, o pessoal vira e fala, um é melhor que o outro, tá? E a minha visão é, hoje eu sou Scrum Trainer, tá?
Rodrigo, tem um monte de trainer Scrum. Sim, só que eu sou o que a gente chama de RST, que é um Register Scrum Trainer. Ou seja, eu sou um dos trainers certificados pelo um dos co-criadores, que é o Jeff Sandler. E eu também sou o famosinho AKT, Accredited Kanban Trainer, que é o da Kanban University, que vem direto também do David Anderson, que é a pessoa que envisionou o método Kanban. Dito isso, qual é a questão aqui desse um contra o outro, tá? A minha visão é sempre há interesses, tá? No seguinte sentido, a pessoa quer te vender ou um ou outro, quer falar que o meu funciona, o do outro não, tá? E como alguém que permeia entre os dois, eu vou falar para vocês que ambos têm lados positivos e, obviamente, ambos têm alguns, entre aspas, lados negativos, ou seja, nem tudo é perfeito, tá? O que eu acho mais belo de cada um é o Scrum, ele diz que ele é um framework e ele se coloca como natureza incompleto, tá? E o Kanban diz que você tem que fazer um método de mudança evolucionária. Ou seja, você tem que olhar como você está hoje e você vai evoluindo, tá? Quando você olha para trás, lá nos primórdios da agilidade, né, a gente tem que lembrar que muita gente fala: "Ah, a agilidade está cansada, acabou". Gente, a agilidade ela surge nos anos 90 ou 80, se você quiser pegar o artigo lá de 88 da Harvard Business Review, do Takeo Shinonaka, mas aquilo é muito incipiente. O pessoal atribui a 2001 o início mesmo, que é o Manifesto Ágil, e quando a gente olha nos anos 2000, tá, eu gosto de falar muito que era o famoso mato alto, né. Tudo era mato e o pessoal teve que cortar esse mato lá em cima. E quando a gente olha, né, principalmente as práticas que hoje muita gente considera: "Ah, isso aqui é o básico, você tem que fazer isso, você tem que fazer uma daily, você tem que estar olhando a velocidade do time", e assim por diante, tá. Você nota claramente que algumas práticas surgem num lado, seja aqui no lado do Kanban, ou surgem aqui no lado do Scrum, e elas são aplicadas de maneiras diferentes depois. Por exemplo, quando a gente fala da questão de limitar o trabalho, o IP, ela surge claramente no Kanban, tá? Inclusive, isso eu tenho 200% de confiança, porque quando a gente vira a KT, a gente tem que estudar um case, que é um case de Scrum, onde eles aplicam Kanban. E uma das coisas que eu fiz no case foi eu imprimir o case e eu marquei como eu, Rodrigo, solucionaria os problemas dele de Scrum. E aí eu falei, eu solucionaria com isso aqui, solucionaria com isso aqui. Inclusive, eles tinham problemas de limitar o IP. A gente tem um pattern no Scrum que chama swarming, que eles não estavam fazendo, e eu coloquei. E aí, depois que eu fiz isso, eu falei assim, deixa eu colocar quando surge a primeira referência. E o case aqui, ele é de 2000, se eu não me engano, 2007 ou é 2000, acho que é 2004 ou 2005, tô lembrando de cabeça. Mas todas as soluções, elas surgem depois. Ou seja, a minha visão é, você tem duas coisas que têm similaridades, mas elas são aplicadas diferentes e uma empurra a outra para cima. Por isso que eu odeio quando alguém vira assim: "Ah, o melhor do universo é o Kanban, o melhor do universo é o Scrum". Olha, vai depender muito do seu contexto. Inclusive uma dica, pergunta que a gente usa para eliminar Scrum Master em entrevista. Me diga qual a diferença entre o método Kanban e o framework Scrum, e se você puder, ou seja, se você chegar aqui na nossa empresa, entrar, você puder entrar num time e escolher qual aplicar, como que você determina qual é deles? E aí eu gosto de falar que essa é a pergunta que você está dando corda para o pessoal se enforcar, porque não tem problema nenhum, tá, a pessoa virar e falar assim: "Olha, eu não conheço Kanban a fundo, eu não conheço Scrum a fundo, vou te falar o que eu sei de Kanban, de Scrum", e a gente fala: "Ok, a gente tem a capacidade de te ensinar". Inclusive, eu dou treinamento interno na empresa, então isso não é um problema, a gente pode fazer um one-on-one, eu passo um deck, te ensino, não tem problema nenhum, né. Porque obviamente quando a gente contrata um Scrum Master, principalmente essa pergunta para pessoas, a que a gente chama no Canadá de full time, que seria o equivalente ao CLT no Brasil, a gente quer essa pessoa por um bom tempo.
Dito isso, como tudo isso se conecta com Business Agility, né? Quando a gente fala em 2001, o Manifesto Ágil ele é muito focado, tá, no pessoal que trabalha com software, tá? Inclusive, se vocês procurarem dos que ainda, infelizmente, um dos signatários já morreu, mas dos demais, quando eles falam sobre publicações e o pessoal fala: "Por que vocês não publicam um novo?" Eles falam: "Olha, isso aqui foi um momento na história e ainda faz sentido. Se você precisa atualizar, etcétera, crie o seu manifesto para o seu contexto." Mas por que que eles falam de software? Porque é o que eles estão atuando, tá. O que acontece nos anos seguintes é, as pessoas começam a ver: "Olha, isso aqui funciona para hardware, isso aqui funciona para outras empresas." Inclusive a gente tem hoje em dia hospitais que utilizam o método Kanban. "Rodrigo, o método Kanban é ágil ou não?" É discutível, tá. Claramente o método Kanban ele é um filho do Lean, que é a questão de pensamento enxuto. A minha visão particular, que não é compartilhada na comunidade de Kanban, é a seguinte: Kanban, ele faz você fazer ágil? Não, mas de maneira natural ele vai te empurrar para agilidade. E se você não for para agilidade, o seu concorrente, se começar a aplicar Kanban, ele vai ir e ele vai te devorar. E aí entra a questão do que o pessoal chama de Business Agility, que é a agilidade de negócios. O pessoal aqui estava muito focado em construir software, construir itens, muito focado no processo. Enquanto o dinheiro está onde, pessoal? No produto. Não se iludam, seja gerente de projetos, Scrum Master, Product Owner, Agile Master, sei lá que outros nomes, Product Manager. Não se iludam, o que a empresa está preocupada é: estamos fazendo dinheiro? E aí a agilidade de negócios é justamente aplicar agilidade na empresa como um todo, aplicar focada no business, no negócio da empresa, tá. Quando a gente olha hoje as grandes empresas, posso falar de Samsung, Apple, Microsoft, todas elas fazem agilidade. A Amazon faz agilidade, a Tesla faz agilidade. Inclusive hoje eu estava lendo um artigo que eu mandei num grupo que a gente acabou de fazer uma turma de RPO, que é o Product Owner, que a Tesla está analisando como revolucionar a construção de carro, né. Começa que uma das coisas mais incríveis é que a Tesla olha o carro como software. Rodrigo, como assim ela olha o carro como software? Qualquer pessoa de software entende o conceito de componentização, inputs e outputs. E quando você fala para remover dependências, a gente pode criar módulos, ou seja, você cria um componente ou um módulo que se comunica com outro módulo. Vamos desenhar um módulozinho aqui vermelhinho. E você mantém as vias de comunicação aqui estáveis. Ou seja, nada impede eu de virar e falar que eu não quero mais esse módulo aqui, descartar ele e colocar totalmente um módulo novo com novas capacidades que se comunica com isso desde que eu mantenha a camada de comunicação estável, tá. Essa é uma das grandes sacadas da Tesla. Os carros deles são extremamente componentizados. Olhem o modelo 3. Tá? Ele acabou de receber uma grande atualização. Mudou a frente e mudou a questão de ruído. São as duas grandes mudanças. Mas o pessoal que está trabalhando aqui em melhorar o som da cabine, o pessoal que está trabalhando aqui em trocar os faróis, melhor iluminação, eles não precisam se comunicar, a não ser que alguém mude as vias de comunicação ou algo essencial na arquitetura. E aí, por incrível que pareça, até hoje a Tesla considera o modelo S, que é o primeiro sedã deles, ainda na mesma geração. Quando você olha o primeiro e o atual, lado a lado, eles têm muitas semelhanças, mas você entra no atual, dentro, o acabamento é melhor, a tela é melhor, ou seja, o carro evoluiu, mas ele foi evoluindo passo a passo, tá. As empresas, quando aplicam agilidade de negócios, têm que ir para essa direção, tá. Eu acho que isso é a chave para a gente ter produtos, tá,
que são de fato diferenciados no mercado. Qual que é o próximo passo deles, que é o artigo que eu li hoje? Isso aqui ainda é construído muito parecido com o que a Toyota começou a construir depois do Fordismo, né? Principalmente ali focado no just in time. Eles estão buscando construir componentes e depois eles montam o carro. Como assim? Hoje a maioria das fábricas, ela é no que eles chamam de sistema, em tradução livre, caixa, que é um box, que é o quê? Você começa a construir um carro, e esse carro anda toda a linha de produção, e aí finalmente no final você tem um carrinho saindo lá no fim, né. Inclusive, se vocês olharem filmagens de fábrica, é muito comum você ver o carro andando na linha de produção, né, porque ele vai sendo montado. O que eles estão falando é: a gente não quer fazer isso. A gente quer ter o quê? Montagens de componentes diferentes, ou seja, na prática, eu tenho paralelos componentes acontecendo, e aí uma das vantagens que eles estão falando é: eu vou precisar menos espaço, que como vocês devem estar sabendo, cada vez está custando mais dinheiro hoje no mundo, né, infelizmente, inclusive para nós que queremos comprar apartamento, casas, um lugarzinho para nós está indo à loucura. Então esse é um ponto, e o próximo é: isso aqui acelera, porque agora eu posso fazer tudo em paralelo e eu monto no final, ou seja, eu junto os meus componentes. No fundo, é o que eu gosto de falar, que é brincar de Lego, só que obviamente numa escala muito macro, tá. Isso também vai permitir o quê? Eles ainda seguirem esse processo. Se eu precisar trocar um componente totalmente, eu atualizo aquele componente e encaixo ele de novo, tá. Acho que esse é um bom ensejo aí para começar, Tiago. Para que direção eu vou? Cara, eu já estou aqui de boca aberta, né? Acho que você começou brilhantemente, né? Primeiro pacificando esse tema que gerou tanto debate, né? E gera ainda, né? Quanto aos métodos Scrum e Kanban. E eu estou muito feliz por essa oportunidade de falar especificamente sobre isso. Eu gosto muito dos dois, né? Dos dois métodos. E toda vez que eu vou abordar um time, né, para levar uma determinada prática, eu sempre vejo ali qual que é o perfil do time, né? E sempre, hoje mesmo, eu acho que eu já repeti 2 vezes, né, que a agilidade ou qualquer que seja o método é o meio, né, para destravar aquele time, para fazer com que os resultados dos negócios deles apareçam, né? Isso que é o mais importante, né? Muito mais playlist do que é, ouvir álbuns inteiros, né? Mas isso é uma linha tênue, porque a gente não, eu pelo menos, eu não tenho a menor intenção de corromper nenhuma prática, né? Nenhum método, mas usar aquilo que tem de melhor, né, nos dois. Então, quando a gente fala, por exemplo, Kanban, limitar o trabalho em progresso, limitar o IP, cara, inevitavelmente você está fazendo com que aquele time seja ágil na sua entrega. Eu não sei se eu estou tão equivocado, né? Mas não é que ele vai ser ágil para fazer cerimônias, embora a gente tenha ali as cadências, né? Você sabe muito bem. Mas, como você bem brilhantemente disse, o Kanban ele te conduz, né, indiretamente à agilidade. Você foi maravilhoso no seu exemplo da Tesla, né? Eu não sabia, né, que estavam trabalhando assim dessa forma. Muito inteligente. Ou seja, eu crio componentizações, a partir dessas componentizações, eu vou customizando o meu negócio. Olha que sacada dos caras, né? E isso com certeza deve ser só um aspecto, né? Uma visão pequena do negócio dos caras. Acho que os caras estão bem avançados quanto a isso. Então, pelo amor de Deus, vamos parar de ter discussões medíocres no sentido literal, né? E vamos elevar o nível do nosso debate, né? Eu concordo com isso e até digo, são discussões até que talvez sejam, não digo talvez medíocres, mas para mim elas são bobas, no seguinte Bobas. sentido, né? De que se você olhar hoje uma empresa e falar, eu vou fazer agilidade aqui, você vai acabar caindo naquela questão de eu preciso olhar o contexto dessa empresa. E às vezes pegar uma solução
pronta, né? Seja Scrum, seja Kanban, seja algum framework de escala que prega você pegar algo e simplesmente instala na empresa, não vai funcionar. Então você vê hoje muitas empresas indo para a direção de não falar às vezes de agilidade, falar de contexto, né. Um tempo atrás teve uma notícia que pegou muita gente desavisada, que foi a Capital One. Ela mandou basicamente os agilistas embora num layoff, e aí o pessoal começou a pressionar: "Não, então vocês esqueceram a agilidade, jogaram fora, falaram que isso ajudou vocês", eles falaram: "Não, pelo contrário, a gente tem a visão de que agora a gente é ágil de fato, a gente precisava desses papéis de Agile Coaches, Scrum Masters, para eles fazerem os coaches dos times, e hoje a gente entende que essa capacidade de agilidade ela está dentro do nosso negócio. E aí fazendo realmente agilidade de negócios, então eu não preciso de papéis específicos. O time acaba assumindo esses papéis. E aí é aquela questão, é muito mais a questão de usar um chapéu. Provavelmente, entrando lá, ainda existem pessoas usando o chapéu de Agile Coach, mas a pessoa não é um Agile Coach. Ainda tem pessoas no time usando o chapéu de Scrum Master, mas a pessoa não é um Scrum Master, ela tem uma outra função, tá. E para mim essa, no caso, é uma das belezas do Kanban, não ter os papéis prescritivos, tá. Porque isso permite você matar esse argumento que é uma briga de precisamos de Scrum Masters e POs, senão a gente não está fazendo Scrum, né. Olha, eu posso estar fazendo o meu contexto, posso não ter Scrum Masters e POs como cargos na empresa, mas eu tenho esses chapéus, eu tenho pessoas assumindo a responsabilidade. De repente um PO, que é uma coisa muito comum aqui no Scott, não tem o nome de PO, mas é um diretor e ele está responsável por um negócio, um produto, um pedaço de um produto. Ou ainda, que é um outro exemplo, a gente tem uma VP que basicamente é uma PO, mas ela está cuidando de vários produtos e ela tem pessoas abaixo que estão de fato no time. Algum deles se chama PO, não, alguns inclusive têm um cargo que aqui é muito comum, que é o Delivery Manager, e alguns são Project Manager, que é gerente de projetos. Ou seja, não importa muito. E aí eu entro nesse pessoal a entender a agilidade, porque obviamente quando entra às vezes um Delivery Manager, um Project Manager, eles não entendem de agilidade exatamente, a gente tem que ensinar para eles. Mas acaba sendo o quê? Somente um cargo. O que importa é as responsabilidades e o papel que a pessoa está fazendo na empresa. Ô, Rodrigo, ao longo do tempo, não sei se acontece isso com você, mas conforme a gente vai levando métodos, né, ao passar do tempo, o próprio KMM ele se torna automático, né? Você bate o olho ali no ambiente, no time, e você já sabe ali qual prática você vai levar, como que você vai lidar com os times e com as pessoas, com as lideranças, né? Para começar a destravar, né? E começar a gerar alguns resultados. Então isso hoje já é muito natural. Eu sou apaixonado assim por Kanban, por Scrum, assim, acho que eu não consigo, assim, escolher, se tiver que escolher um dos dois, se te falar, eu não consigo, eu gosto muito dos dois, né? Talvez uma preferência maior por Kanban, eu amo, sou apaixonado por Kanban, mas é algo que eu não consigo fugir, eu uso os dois. E aí, quando a gente começa a ampliar esse olhar, né, do tipo, tá bom, mas como que eu consigo aplicar o Business Agility e fazer com que as lideranças pensem de uma maneira cada vez mais otimizada ao teu cliente, né, ao seu cliente, ao seu negócio, né? Então você deu um exemplo muito bacana da modulação da esteira de produção, né? Uma vez que você começa a trabalhar com Kanban, não é que você vai depreciar o Scrum, de novo, não é isso, pessoal, mas é como se, eu vou falar, eu acho que um complementa o outro de maneira maravilhosa, né? Mas enfim, isso não é o ponto. O ponto é como que a gente sai dessa discussão, desse nível raso, e começa a falar do cliente, começa a falar dos produtos, começa a falar de maneiras inteligentes de sacudir o negócio. Scrum e Kanban, ok, são ótimos, maravilha, brigaram, ok, eles vão ser o meio, né? Mas a gente quer falar do cliente.
gente quer falar do produto, a gente quer falar de receita, a gente quer falar de ROI, a gente quer falar de maneiras inteligentes de entregar o negócio. A verdade no ICRU é ninguém chega na loja e vai trocar de celular, né, e fala assim, com licença, eu gostaria de saber qual foi o processo de construção para eu tomar minha decisão, porque eu não vou comprar se vocês fizeram Kanban, eu não vou comprar se vocês fizeram Scrum. Ninguém. Inclusive, se eu descer aqui na rua, quando o pessoal fala, agilidade virou mainstream. Se eu descer aqui na rua, aposto com vocês, se eu falar com 10 pessoas, se uma falar o que sabe que é agilidade, eu vou escorrer uma lágrima, mas eu já vou esperar que a pessoa vai virar e falar, agilidade é ser rápido, né? E aí é a palavra em si e não a agilidade que a gente está falando. E essa é uma coisa engraçada, quando executivos falam a palavra, inclusive lá no Scott, onde eu trabalho, a gente tem o que eles chamam de all hands, basicamente reuniões de tempos em tempos. A gente teve uma no final do ano passado, onde está toda a camada executiva, eles falam a direção, onde o banco vai, inclusive os investidores, é público. Eu gostaria de ter um contador para ver o número das vezes que eles falaram agility, né, que é agilidade. We need to be agile, só que a agilidade que eles estão falando não é a nossa agilidade, é a agilidade de se mover rápido. Eles estão pensando próximo da questão de adaptação, mas eles não estão falando de aplicar isso nos times, né? E aí, um movimento que eu estou vendo acontecer aos poucos, e tem algumas pessoas colaborando com isso, eu acho, alguns fizeram um desfavor, mas acho que vai entrar na discussão, o papel, entre aspas, de um facilitador, seja um Agile Master, Scrum Master, eu acho que aos poucos ele está de fato sumindo. Algumas empresas fizeram um movimento, como a Capital One, e eu acho que está se modificando. Eu acho que você ainda vai precisar do chapéu, as pessoas vão assumir os chapéus, mas a gente vai ter que se focar um pouco mais em saber um produto, porque uma coisa que está incomodando os executivos de maneira pesada você chega num Agile Master, você chega no Scrum Master e pergunta o que esse time faz, eles não sabem. E aí, para mim, são duas perguntas que eles têm que ter na ponta da língua. Qual é o valor que esse time traz para a empresa, ou seja, como esse time colabora em adicionar valor para a empresa, e saber isso na ponta da língua. E a segunda é que valor você traz para esse time. Porque a maioria não sabe responder essas duas perguntas, e a gente está empurrando os nossos Scrum Masters para essa direção. Respondam essas duas perguntas, e não é uma questão de que, olha, você vai virar dono do roadmap, você vai virar o Product Owner, mas de fato virar e falar, não temos um roadmap, a gente não consegue saber para onde nós estamos indo, a gente precisa refinar o backlog. Vocês não estão refinando o backlog, não temos informações suficientes. E no fundo é aquela questão de trazer o planejamento, que aí você consegue ter informações como, por exemplo, nós não vamos entregar o que vocês imaginam até o final do ano. Quando eu descobri isso em abril em vez de em setembro, né? Quanto mais cedo você descobrir, melhor era. E as pessoas ainda, para mim, têm medo de virar e falar, não dá, não vai entregar. E a gente tem que quebrar esse medo. Ser transparente é essencial, né? Aí lembra lá da tia do Scrum, né, que é transparência, inspeção e adaptação. Tenho que ter transparência, eu tenho que falar, olha, não vai entregar. A gente não trabalha com sonhos, a gente trabalha com realidade. E aí eu acho que aos poucos, eu não acho que o papel de Scrum Master e Product Owner vai se tornar um único papel, mas eu acho que alguma coisa vai acontecer. Nesse momento eu não consigo dizer exatamente o que, mas eu suspeito que vai ser de repente a gente vai ter alguém assumindo esse papel de facilitador com outro nome, ou ainda vai ser sempre alguém dentro do time, porque somente facilitar a gente não precisa mais dessas pessoas, as empresas passaram dessa etapa. Algumas ainda precisam. Eu vou te perguntar, Rodrigo, novamente, né? Nós queremos aqui aprender com você, aprender com a sua experiência, que não é pouca, né? Então, enquanto você pensa, eu vou te perguntar aí algum case, experiências, que você puder contribuir conosco, né? Que a gente puder consumir dessa sua jornada. Enquanto você pensa e resgata alguns pontos, eu vou contribuir respondendo aí o que você trouxe para a gente, tá? Eu venho ali da transformação do Banco Itaú, foram quase 4 anos lá. Me parece que acho que você passou por lá também, Passei, não passou, não? passei.
Passou. Tá joia. Lá nós tivemos diversos momentos, né? Tivemos momento de aplicar ali avaliação de maturidade, né? E aí, a partir desse momento de avaliação de maturidade, que eram diversas perguntas para cada time, entender que era um processo cansativo, pelo que a gente observava. Depois passamos para o momento de juntar todo o backlog do time, sair de uma plataforma, levar para o Gira, arrumar a casinha, arrumar o backlog. Depois, momento de levar boas práticas de cerimônias integradas. Depois, olhar para gestão de mudança, enfim. Foram muitos momentos. Depois, o momento de juntar negócio com tecnologia, né, porque tinha um polo que demandava, um polo que executava, e chegou-se à conclusão que enquanto esses dois polos não se juntassem para conversar e ainda fizessem parte do mesmo time, um não conseguiria entrar na dor do outro. Depois tivemos um momento de desenhar um modelo, por fim, um momento de desconstruir um modelo desenhado, e chegamos em uma etapa de evolução ali, ou de jornada, onde a gente ia muito mais por uma linha de especialistas. Então, tínhamos especialistas agilistas, tá? Tínhamos ali os agilistas que eram especialistas em produto, os especialistas em business agility, especialistas em organização, né? Na org, e especialistas em pessoas. Né? Então, criaram-se 4 pilares ali. E para os agilistas que entraram ali no pool de business agility, nós éramos, assim, fortemente convidados a conhecer o time, conhecer nós chamávamos de RT, né? Release Train, outros lugares chamam de tribo, outros de vila, mas conhecer a fundo o negócio, né? A jornada do negócio, jornada de usuário, cadeia de valor, que já tinha sido desenhado no modelo, né, numa etapa de setup, para reorganizar os times no melhor momento, e deixamos ali um legado de intelectual, né, antes de sairmos do projeto, com pelo menos cartões que nós estávamos ali, que era um censo de quase 2.000 pessoas, com todas as jornadas mapeadas e desenhadas. Então, avançamos a esse nível. E depois em um nível de levar, muito mais olhar métodos como o playlist. Então, qual que é a característica desse time, ou desse desafio, ou desse produto, ou desse projeto? Tá bom, entendi. Qual que é o negócio? Entendi, a jornada. Então, quais são os bloqueadores estratégicos? A partir desses bloqueadores, qual que é o método que potencialmente iria desbloquear, ou o que esse método iria habilitar para alavancar as entregas? Então, nós estávamos nesse nível de evolução da aplicação da agilidade. E aí, antes de te passar de novo a bola, o que eu enxergo? Eu acho que, assim, hoje eu estou na Cielo, né, então nós temos um desafio bem bacana, mas até mesmo antes de entrar, quando eu estava na Liga Ágil, cheguei a entrar ali, foi um período curto, mas eu interagi com alguns times, até alguns times do interior, sabe, Rodrigo, que trabalhavam com TOTOS, cheguei a atender o Ministério da Saúde ali, e, cara, a fome existe, tá? A fome, até de coisas básicas. Cara, eu tô te falando 2 exemplos. Eu tô te falando do exemplo do Ministério da Saúde, eu tô te falando um exemplo de um time do interior que trabalhava com TOTOS. Anos necessitavam consumir da fonte. Então, eu sei que existem empresas, né, se a gente fosse usar o KMM, né, como exemplo, em diferentes níveis de evolução, seja de uma prática A ou seja de uma prática B. Né, eu sei que existe muita carência. Cara, outro dia eu dei uma dinâmica de Lego, né, para um time fora da VPTN de tecnologia. Galera adorou, cara. Falamos de maneira lúdica as práticas Scrum. Galera se apaixonou, passava depois pelo corredor, só escutava ali os feedbacks do pessoal falando, caramba, como que a gente pode... Qual é a analogia que a gente faz com o nosso dia a dia? E a galera fritando. Então, cara, existe a sede. Né? Eu sei que é um papel ingrato porque ele trabalha para o seu fim. Né? Então, o sucesso do nosso trabalho é não necessitarem mais do nosso trabalho.
E aí, antes de passar, o que eu enxergo? Para empresas, organizações que atingirem um nível satisfatório de evolução, eu enxergo um escritório de Business Agility. Quase que um antigo escritório de PMO, não sei se você se lembra, mas a minha percepção, seja um escritório de Business Agility ou um escritório de transformação, um pool que ficaria ali responsável por garantir boas práticas, processos em evolução, né, em constante evolução, em identificação de formas organizacionais e a sua transformação. Então é mais ou menos isso que eu vislumbro para um futuro de organizações extremamente maduras, que não é verdade. Não vejo tantas maduras por aí. Esse é um bom ensejo. Eu diria que o problema é mais embaixo, tá? Algumas empresas tentaram criar o que o pessoal chama de COE, que é Center of Excellence, ou Centro de Excelência em tradução livre. Inclusive o Scrum que ele prega, ele chama isso de prática ágil ou Agile Practice, é apenas nome. Mas eu vou ser bem honesto, eu cheguei aí em alguns eventos em COEs de empresas que falam que vendem agilidade, e assim, eu vi Agile Coaches que, olha, eu não te contrato como Scrum Master, nem Mega Júnior. E a pessoa falando, sou Agile Coach, fiz 300 milhões de curso, mas a pessoa não entendeu a agilidade. Ela está fazendo ali o que se mandou numa caixinha, né? Eu concordo que talvez a gente evolua para isso, eu não consigo saber hoje, mas eu digo que a maioria das empresas não tem esse COI, um expertise de agilidade, e as poucas que tem hoje no Brasil que eu conheço, o COI deixa muito a desejar, muito mesmo a desejar. Ainda não se valoriza isso. E aí vem uma questão que eu falo para as pessoas, aos poucos as pessoas vão indo embora. Vão para outras empresas, vão para outros lugares, às vezes mudam de país. Hoje o mundo está extremamente globalizado, inclusive uma dica: você tem o inglês intermediário avançado, mande seu currículo. Tem empresas hoje fora que contratam, tem gente colocando vídeo no Instagram e YouTube falando como achar vagas fora. A minha última oportunidade no Brasil, eu não trabalhava para o Brasil, eu trabalhava para uma startup que ficava em Pasadena, na Califórnia, né, totalmente fora, digamos assim, da caixa, no caso deles, porque eles faziam basicamente um braço robótico para entrar dentro de uma cozinha, inclusive fazer hambúrguer, fazer batata, tortilhas e assim por diante, automação, em cozinhas. Dito isso, né, as empresas que começarem a fazer isso, aos poucos montarem realmente centros de excelência, aí vai entrar uma questão que você vai ter que ter pessoas que realmente fazem treinamentos internos. E quando eu estou falando treinamento interno, não estou falando treinamento somente autoral, é treinamento que tem validade. Você pega, inclusive, isso é uma das coisas interessantes, né? No ano passado eu fui para Boston para um retreat de trainers, né? Ou seja, uma reunião de trainers do Jeff, e mais ou menos metade dos trainers que foram, eles não dão turmas públicas. Rodrigo, como assim? Não tem turma pública? Não, não tem B2C, ou seja, eles não vendem para pessoas abertas. Inclusive, hoje, um trainer que eu tenho uma intimidade muito grande, eu considero ele um amigo, que é o Toref, ele virou e falou: passei de 1.000 pessoas treinadas. Somente pela Agile Education, somente dando treinamento aqui, dando as certificações do Jeff. Aí a gente até discutiu que é uma métrica no fundo de vaidade, porque não retorna ROI, né? Mas todas essas pessoas treinadas internamente, seja na empresa que ele atua hoje na Alemanha, seja clientes dessa empresa que ele atua hoje na Alemanha. E uma outra coisa vários trainers só dão treinamento interno. Teve um rapaz que veio de Singapura, né? E ele também é AKT. Toda hora eu vejo no LinkedIn ele postando turma lotada do banco. Todo mês ele está dando turma somente interna. Não vai dar treinamento externo. Ou seja, eles estão montando conhecimento, ou se você preferir, sedimentando, espalhando conhecimento de agilidade, sem necessariamente falar dos papéis.
porque você está treinando as pessoas. Essa é uma outra característica que eu estou vendo, o mercado de treinamentos mudar, né? Menos pessoas buscam hoje turmas públicas, mas a gente tem visto empresas perguntarem para a gente. Aí você fala, Rodrigo, então vocês estão treinando Scrum Masters? Não, a gente está treinando gerentes, coordenadores no papel do Scrum Master, treinando Scrum. Estamos treinando um monte de gente em Kanban. Inclusive, a gente teve uma grande empresa sul-coreana, não posso falar o nome, mas se quem quiser pesquisar no LinkedIn, eu cheguei a postar, que a gente treinou gente de Manaus e São Paulo, online. No quê? Em Kanban. Eles falam aos 7 eventos, a gente faz Kanban? Não, mas quando você pergunta para eles, nós fazemos Kanban aqui dentro. E eu acho que isso é a grande hoje mudança do mercado. Até digo, eu olho as pesquisas quando o pessoal fala do State of Agile, eu falo State of Kanban, inclusive já vou falar um asterisco sobre o State of Kanban, e eu olho ela com uma lupa e ao mesmo tempo me distancio porque é somente um grupo de pessoas que está respondendo aquilo. Se você olha o State of Agile, você fala, meu, as empresas estão aplicando Scrum, Kanban a rodo, quando na verdade são poucas empresas que respondem aquilo. E o do Kanban, né, que é uma coisa que eu particularmente achei curioso, quando a gente olha ele, né, deixa eu ver se eu consigo pegar ele rapidinho aqui, ele tem uma curiosidade, né, ele fala que, olha, a gente está tendo um grande crescimento, né, em Latam, né, porque a gente olha, eu vou até puxar aqui, se vocês puderem aumentar a tela, esse aqui é o de 2022, não sei se tem o de 2023, acho que eu tenho que trocar, deixa eu trocar o compartilhamento. Isso, tentei. Deixa eu mudar para essa aqui, veja aí se foi agora. É só colocar para mostrar. Quando a gente olha essa página, né, regiões de origem, né, a gente fala, ó, Latam tá bombando o Kanban, 31%. Só que uma das coisas mais legais, e até sendo transparente aqui, eu pedi para a Stephanie, que é uma pessoa da Kanban University, olha, eu preciso mais informações sobre os números de venda, etc. Ela literalmente mandou um Excel para mim e falou, Rodrigo, isso é o máximo que eu consigo te mandar, porque é a informação que a gente tem quando eu pedi números de venda em Latam, né? Para confirmar algumas coisas. Aí eu não vou entrar porque é informação, mas observem isso aqui, respondentes. 140 do Brasil. Por quê? A comunidade de Kanban, não necessariamente os AKTs, empurrou, respondam isso, respondam isso, respondam isso, e muita gente foi lá e respondeu. Vamos procurar o próximo segundo país que é da América Latina. Portugal. Se você quiser considerar México, só que aí se você voltar lá para cima, né, e olhar como está dividido o mapa ali de Latam, só para não falar bobagem, subindo, ainda não, aqui. E mais um pouco. Vocês vão ver que o México é considerado Norte América. Então a gente tem que descer mais ainda, porque o México não é Latam, de acordo com isso. Não vou entrar na discussão se o México é Latam ou não, porque isso aí entra em outras questões, mas os mexicanos se consideram Norte América. Tá? Então, voltando aqui, se não é o México, o próximo é Colômbia. Quantos respondentes? 2. O maior número de respostas veio do Brasil. Então, quando você vira e olha esse dado aqui e fala, o Kanban está voando em Latam, ele não é verdade. Na verdade, o Kanban está voando no Brasil, baseado nessa pesquisa. Porém, você tem que considerar que as pessoas pediram muito para respondam essa pesquisa. Inclusive, eu quero ver quando sair a próxima, aonde isso aqui vai parar. Principalmente agora em 2024. Acho que já tem uma de 2023 e tinha a mesma discrepância. E aí você olha a África como 1%, quando na realidade eu tenho visto muito trainers globais indo para a África dar treinamento de agilidade, porque a África, por incrível que pareça, está com dinheiro e está pagando para as pessoas irem lá dar treinamento. Tá? Ásia, somente 6%, um monte de empresas da Ásia está fazendo agilidade.
Então quando você olha esse gráfico, ele está distante. Para mim, todo tipo de informação a gente tem que olhar com uma lupa, ampliar. Tá? E aí, Diego, você falou que você estava lá no Itaú, né? Quando eu entrei no Itaú, né? Eu entrei no processo que a McKinsey ela estava, entre aspas, liderando, né? O processo de colocar agile coaches não contratados por eles. Eles fizeram um treinamento que foi até interessante, eu digo, muita informação válida e eles estabeleceram, olha, esse é o deck de treinamentos. E aí a gente saiu treinando todo mundo das comunidades que a gente foi colocado, né. Foi uma experiência interessante por ver algumas coisas. A primeira os coaches da McKinsey, eles sumiram. Quando a coisa realmente pegou fogo, eles sumiram, eles não deram o suporte necessário. Alguns coaches assumiram papéis, bateram de frente, inclusive com lideranças, né. E uma das coisas que eu guardo até hoje, que eu achei muito interessante, enquanto eu estava lá, houve uma questão da briga de outputs e outcomes, ou seja, sair da quantidade de coisas que nós fazemos e resultados reais mesmo, porque a gente viu, principalmente quando começou a aplicar o conceito de OKRs, de focar no que é mais importante, porque obviamente não dava para entregar tudo o que estavam pedindo. Tipo, pediram 1 bilhão, os times entregaram 10 nos últimos 3 anos, e você fala que vai entregar 1 milhão. É óbvio que não vai caber. É tipo assim, eu gosto de falar que é a regra do dedão, né? O americano fala thumbs rules. É assim, você entregou 50 itens. O que te leva a crer que no próximo quarto você vai entregar 100? De onde veio isso? Né? E aí, com todo respeito, esse dado vem do, né? A pessoa tira literalmente daquilo que vocês estão imaginando, porque não tem nenhum dado que prova. Então, espera, o que nós vamos fazer com essa capacidade? Então, se focou realmente no resultado, mas antes de sair o resultado, o quartil, né, do trimestre, eu lembro que teve uma reunião e falaram: vocês agile coaches podem voltar para a startup que vocês vieram, não está tendo os resultados que a gente espera. E eu lembro de uma Scrum Master, né, e eu dei um feedback para a pessoa que estava falando, que foi assim: "Olha, eu concordo", né, ela estava sendo até leve, eu falei: "Chama a gente de medíocre, só que o problema se você não fala: 'Rodrigo, você está fazendo o seu trabalho bem, top, medíocre, ruim', no momento que eu vou lá e ajudo o Diego, como eu sei se eu estou ajudando o Diego ou se eu estou atrapalhando? Porque na verdade pode ser que o Diego está fazendo certo e eu estou fazendo errado". Entendeu? E aí entra uma questão de realmente saber o que está sendo bom nas organizações, ainda é um ponto que se tem muita dor disso. Não é só medir. Eu preciso saber, você está falando que está ruim, mas o que está ruim e o que está bom? Está ruim, eu preciso de mais informação. Eu preciso, então, você tem uma hipótese, vamos validar ela, ou seja, vamos investigar, né? E eu lembro que uma das Scrum Masters, né, abriu, não Scrum Master, uma Agile Coach, né, ela abriu e ela virou assim: mas o problema é que eu não consigo acompanhar os 3 times que eu tô, porque eles resolveram colocar dele no mesmo lugar". E quando eu abri e falei isso, outra coisa que eu falei: "Olha, se você tem 3 times com a dele no mesmo horário, desculpa, no mesmo lugar, no mesmo horário, e você não consegue mudar esses horários, você precisa definitivamente conversar com seus times. Você é um agile coach". E aí eu senti muito essa questão de tirar o corpo, né, fora. O que foi interessante que aconteceu foi, na hora que saiu o resultado, esse discurso mudou. Inclusive os superintendentes mudaram a visão deles de como eles enxergavam o release planning e falaram: "Não", em vez de falar que preciso entregar isso, começaram a perguntar: "O que vocês acreditam que é mais importante o quê, e o que dá para entregar?". Ou seja, eles inverteram de: "Me entrega esse caminhão, e baseado nesse caminhão que eu ainda quero, me conta o que vocês estão vendo como mais importante para esses OKRs que determinam a visão, a direção que a gente quer ir, e por quê?". Ou seja, mudou totalmente a conversa. Então, o primeiro release plan que foi feito foi muito caótico,
O segundo release plan, ele foi quase natural, inclusive foi engraçado que eles falaram: "Se precisarem mais tempo, a gente dá mais uma semana para vocês fazerem release plan". O que chega a ser algo assim: "Como assim vocês estão dando mais tempo pra gente planejar? O que que tem na cabeça de vocês?". Porque eles viraram e falaram: "Se vocês acertarem é mais importante". Se tocaram nessa questão de realmente entregar aquilo que o cliente quer, mas não o que o cliente acha que quer, aquilo que de fato ele quer, tá. Um outro exemplo que eu posso pegar, né, esse mais recente aqui no Scotia, eu tenho visto hoje a questão o pessoal gosta muito de falar do bottom up, ou seja, agilidade de baixo para cima, né, e eu tenho hoje enxergado que você faz isso até você conseguir um patrocínio executivo. Porque quando você tem um patrocínio executivo, é literalmente como te dão um martelo na sua mão e você quebra tudo. É literalmente assim: "Ah, eu não quero fazer isso, fala com fulano", ou ainda vira assim: "É fulano que tá mandando". Então você não tem que ficar naquelas brigas, às vezes, que é chato, que vira: "Olha, a gente tá querendo que você tire a coluna bloqueada, porque é uma má prática". Aí a pessoa te pede para explicar a capivara inteira do universo para tirar a coluna bloqueada. A gente muda para: "O Diego mandou". Sim, estamos removendo da coluna bloqueada. Aí a pergunta te pergunta: "O que eu faço no local?". Aí você ensina a pessoa. É muito mais fácil fazer o top down, tá. Só que aí tem aquela questão, você tem que ter pessoas que estão sabendo de fato de agilidade, porque tem outro lado, se eu não sei de agilidade, conseguir o patrocínio executivo e começa a fazer top down, eu vou aplicar na práticas, né. Inclusive, esse exemplo da coluna bloqueada é minha briga constante. Eu demorei quase um ano para conseguir eliminar as colunas bloqueadas, começar a convencer as pessoas. Agora a gente tem um executivo que está falando: não quero colunas bloqueadas, e sem brincadeira, eu mandei mensagem para a pessoa no Teams assim: olha, preciso que você remova a coluna bloqueada. Mas eu uso a coluna bloqueada para isso, para isso, para isso, para isso. Por que você quer remover? Aí eu escrevi: porque fulano mandou. Aí a pessoa falou: ok, vou marcar um horário na sua agenda para a gente ver como a gente faz isso. Ou seja, a conversa mudou de eu convencer para me mostra o que eu tenho que fazer no lugar. Exato. Rodrigo, eu não sei você, mas eu fui desenvolvedor também. E um dos últimos projetos que eu desenvolvi foi na Rede Record. Eu trabalhava ali como desenvolvedor no videografismo e eu fiz diversos sistemas. Né? Eu acho que a galera não sabe como que funciona a televisão. Né? Eu acho que se você Software. for assistir hoje... então, tem softwares da Orad, né, que são... É uma empresa israelense que fornece tecnologia para videografismo, que nada mais é do que renderizar em tempo real artes que vão para o ar. Né, e tem toda a questão toda do delay. Então, se você assistir hoje o Fantástico, ou o jornalismo ali, muitos dos jornalismos da Record, vocês vão ver cenários virtuais, né, em tempo ao vivo, né, em tempo de apresentação. Né? Então tem a pessoa ali, o personagem, que é o jornalista apresentando, e tem o cenário rodando. Nas eleições de 2014, aquela que teve Dilma e o Aércio, eu fiz um sistema que pegava os dados do TSE, jogava os números, já fazia a higienização, jogava para a arte jogava para a televisão em tempo real. Então, eu fiz esse sistema, eu fiz diversos outros sistemas. Cara, e ninguém ali queria... a gente nem tocava no nome de Scrum, Kanban, tá? Ali eu trabalhava de frente com o meu gerente, e falava: Diego, a gente precisa fazer um sisteminha lá pro programa Além do Peso. Cara, precisamos fazer um sistema lá pro Resende. Agora precisamos fazer um sistema para Sabrina. Era tudo muito rápido, né? Mas, de novo, não importava tanto ali o método, mas aquilo que a gente entregava. Sim. Né? Então, quando a gente fala, quando você falou agora há pouco, né, da brincadeira do celular, cara, ninguém vai saber se eu rodei Scrum Kanban, mas do produto, da satisfação que foi entregue. Só que para e pensa ali nas lideranças executivas, né? Pessoas que estão com um projeto pesado em voo,
e que fizeram um trabalho exaustivo para chamar investidores, né, para patrocinar aquele produto, empreendimento, projeto que seja, né, esses patrocinadores, acionistas, né, eles querem saber a saúde do seu investimento. Eles não querem saber o método. Pouco importa o método, mas e a saúde do investimento? Então, acho que essa discussão saudável é falar como que esse método ele vai destravar bloqueadores para gerar resultados mais rápidos de investimentos e de negócios. Essa é uma conversa que a gente tem que ter. Né? Então, de novo, quando eu era dev lá em Pesados, cara, estou falando de um projeto que elegeu o presidente da República do Brasil. A apuração, né? Desculpa, perdão. Um projeto que apurou a eleição de um presidente da República. Cara, eu não usei nenhum método. Tá? Meu método foi... faz assim, beleza. Sabe? Mas, assim, entregamos, foi pro ar. Né? A apuração foi instantânea. Né? A gente deu ali a apuração junto com a Globo. Então, a velocidade foi muito rápida, da lógica. Pouco importou o método, mas importou que a gente chegou junto com o concorrente. Né? E entregamos o valor do negócio, que, no caso, era a concorrência. Né? Então é isso, acho que essa é uma discussão. A gente não quer chegar com respostas, né, Rodrigo? Mas a gente quer instigar provocações, instigar pensamento. Acho que esse agilista, se a gente tiver que falar daqueles papéis que não foram consumidos por outros, os agilistas que permanecerem, eles devem se provocar a serem, não vou dizer que eles vão ser engenheiros de agilidade, a desenhar processos e métodos, mas que tenham empatia ao negócio, empatia ao produto, à regra, ao acionista, à cadeira executiva, sabe? Olha no olho, pergunta qual que é... Cara, você pode ser o trainer da galáxia, mas pergunta qual é a necessidade do seu cliente, da mesma forma que se você estivesse vendendo um sapato, qual que é o seu desejo? O que você quer? Aonde você quer chegar? E eu nem estou falando de OKR, eu estou falando de conversa de homem para homem, de empatia, de líder para líder, né? O que está pegando? Como que eu posso te ajudar? Chego, está pegando isso aqui, isso. Certo, entendi a sua dor. Agora deixa eu ver aqui no meu arcabouço de métodos e trocentas metodologias, qual deles vai destravar esse seu bloqueio para fazer com que você atinja esse resultado. Acho que essa é uma conversa inteligente para a gente começar a ter e a gente começar a estimular a galera a ter. Com certeza, e nesse ponto, né, volta aquela questão de fato se preocupar em entregar o produto. Ninguém chega para comprar absolutamente nada e pergunta, cadê sua documentação? Né? Ninguém chega e pergunta, qual foi o método para que vocês criarem isso aqui? Né? Ninguém chega hoje no Starbucks e pergunta qual foi o processo do que esse café fez para chegar aqui. A sua cadeia de produção, ninguém pergunta isso. No máximo vai perguntar, eu quero saber se a cadeia está sem carbono, está compensando carbono, mas é uma coisa só. O processo em si, como eles chegaram lá, ninguém quer saber. Né? E aí vem aquela questão, e quando você tem falhas, as falhas ficam evidentes. Né? Todo mundo lembra do celular lá que infelizmente foi bloqueado em aviões, até hoje, né, a marca conseguiu se colocar de pé, mantém respeito, mas tem gente que vira: "Eu não compro porque aquela marca teve esse problema", e às vezes a falha catastrófica ela é muito custosa para a marca, né. E aí entra uma questão, quando a gente fala de agilidade de negócios, produto, tá preocupado com o quê? Com a marca, né. Eu, como tenho trabalhado em banco, principalmente aqui no Canadá, isso é uma coisa que eu vejo eles pregarem muito, aí vem um detalhe, às vezes é frustrante, porque o banco se move ou mexe ou movimenta ou evolui de uma maneira muito lenta, porque eles têm, e a palavra aqui é medo, de sofrer dano à marca. Só que é aquela questão, os outros também têm medo, mas a gente precisa se mexer antes dos outros. A gente não pode deixar esse medo que paralisar a gente, né. Acho que isso também é extremamente importante. Acho que a gente está no horário, né, Diego? E aí eu queria deixar uma última coisa aqui de presente para todo mundo, tá. A gente está oferecendo um curso totalmente gratuito, sem custo nenhum, com uma certificação que é assinada pelo próprio Jeff Sandler, lá no aprendescrum.com.br. A
Deixa eu até compartilhar aqui para mostrar para todo mundo. Basta se acessar lá, se cadastrar, curso de novo, totalmente gratuito, não tem qualquer custo. Quiser saber mais detalhes no videozinho que está aqui no site, vocês podem ver esse videozinho, eu falo aqui sobre o que é o curso. Terminando o curso, você faz uma prova. Passando na prova, você vai receber o certificado de Registry Scrum Basics, né? E aí esse aqui é o certificado, tá? Aí ele é vitalício, ele é internacional e como vocês podem ver aqui, ele é assinado pelo próprio Jeff Sandler, tá? Ele tem mais ou menos ali 1h15 de duração, tá bom? A gente já está chegando no primeiro batch, entre aspas, que é de 1.000 pessoas, e aí eu vou ter que mudar o código. Se eu não me engano, a gente está quase chegando em 900. Então, vai lá, aproveita que eu vou ter que revalidar para abrir mais 1.000, que a gente abre de 1.000 em 1.000. Provavelmente não vai ser um processo demorado, mas, de novo, de graça, não tem custo nenhum, e minha mãe já dizia que de graça tem injeção na testa, né? E aí estão pedindo aqui para mandar o link, eu vou colocar aqui o link para vocês receberem aí no chats, tá bom? E também é o aprendescrum.com.br, também estão lá no aprendescrum.com, tá? E aí, se você quiser saber mais informações sobre outros cursos, consultoria, aqui no site tem outras informações sobre outros cursos, tá? Mas, de novo, faz o que a gente chama de RSB, que é o Register Scrum Basics, de novo. Totalmente gratuito, e a ideia desse curso é sedimentar o que eu chamo do básico quanto ao Scrum. A gente é bem focado no Scrum Guide, a gente quer sedimentar o básico, só que numa régua alta, né? Para de fato, né, a gente ver as pessoas aplicando bem a agilidade. Tá? E aí eu queria agradecer, Diego, o convite, né? Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora às 8h35 e me colocar à disposição para qualquer dúvida. Se quiser me mandar uma mensagem no LinkedIn, lá no grupo, fiquem mais do que à vontade, eu estou sempre disponível. Rodrigo, cara, não tenho palavras. Obrigado demais pelo seu, por aceitar bater um papo com a galera, o seu tempo, né, ceder o seu tempo, a sua experiência, e compartilhar com a galera insights, né, boas práticas, até mesmo de maneira de pensar, né, e de se comportar, que eu acho que muitas das vezes o soft skill ele pode até vir antes, né, se você ter uma percepção apurada do contexto e da leitura do ser humano, né, então são duas leituras do ser humano e do contexto, né, entre outras, né, ele já vai te dar uma boa bagagem para aplicar diversos métodos que a gente tem falado, mas eu não tenho palavras para agradecer a sua disponibilidade. Eu gostaria de ficar aqui mais um tempão conversando e aprendendo um pouco mais com você. Até se você topar a gente falar de outros assuntos outras vezes, tenho certeza que o pessoal vai gostar demais. Cara, muito obrigado. Que é isso, de novo, eu que agradeço e qualquer assunto eu estou sempre disponível, né? Só mandar uma mensagem e a gente marca um horário. Valeu. Obrigado. Li, é com você. Ai, mais uma noite aí que eu fiquei hipnotizada aqui, muito bom ouvir essa percepção, né? Muito bacana. E cada vez mais a gente traz esse foco para o cliente, que é o mais importante. Obrigada, em nome do Universo Ágil. Lembrando para seguir lá a nossa trilha também, que tem os 8 episódios e agora vai ter esse 9. Eu botei o endereço lá também do YouTube para acompanhar os outros episódios para quem perdeu. Então, Rodrigo, meu muito obrigada também. Diego, até amanhã, que teremos o round 10. Amanhã. E amanhã, essa semana foi dobradinha, né? Dobradinha. Então, estejam conosco amanhã para o round 10. Então, um grande beijo, uma boa noite e muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.